né? Mas eu quero falar aqui nessa noite sobre os problemas que essa pandemia trouxe para nós, que não foi apenas um problema sanitário, mas a situação ela passa pela área da saúde, pela área espiritual, pela área econômica, pela área dos sentimentos e até pela área de relacionamentos. Como eu disse para vocês, o coronavírus ele fez uma espécie de filtragem em todos os sentidos e em todas as pessoas. E eu quero colocar alguma coisa para nós pensarmos nessa noite. A primeira filtragem que o coronavírus trouxe para nós são questionamentos sobre o próprio eu. Quem eu sou? Quem eu sou? Você pode responder assim, eu vou usar um nome fictício. Sou João, filho de Maria e José. Mas quem realmente é o João? Quem eu sou? Já que nós estamos reunidos em um culto, se eu passasse o microfone perguntando, alguém poderia falar assim: eu sou fulano, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. É isso mesmo. Eu sou isso mesmo. Porque se eu sou José, se eu sou fulano, Beltrano, Cicrano, lavado e remido no sangue de Jesus, eu creio nisso a ponto de dar a minha vida por essa declaração. Eu sou louco o suficiente a ponto de dar a minha vida para essa declaração que eu posso fazer aqui na frente das pessoas. Porque o que a gente tem presenciado no momento de crise são pessoas que no primeiro sopro do vento abandonaram a sua fé, acharam oportuno saltar fora do barco, acharam oportuno pular fora. E tudo isso, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, tudo isso acontece porque simplesmente a palavra de Deus não criou raízes de fortalecimento no coração dessa pessoa. Aí entra o texto que eu disse, Romanos capítulo 10, versículo 8 até o versículo 12, que ele está escrito assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O apóstolo Paulo ele estava falando aos crentes de Roma, ele estava falando ali uma grande realidade. Aqueles crentes quando confessavam que serviam a Jesus, aqueles crentes quando confessavam que Jesus era o Senhor da vida deles e não o imperador romano, que a todo momento queria que eles se curvassem e o adorassem, eles, ao fazerem esse tipo de declaração, eles corriam o risco de serem mortos. Então só confessava diante dos outros que era cristão, que Jesus era o Senhor da sua vida, quem realmente tinha essa perseguição, tinha essa convicção, porque a perseguição era muito grande. Ninguém brincava de ser crente, ninguém ia reunir esperando somente bênçãos materiais, mas iam louvar o nome daquele que venceu a morte. Então a pandemia trouxe esse questionamento para muitas pessoas: eu preciso mesmo ser igreja? Eu que pego todos os versículos de Deus para ficar cobrando dele, pois ele prometeu, ele tem que cumprir. E agora quando vem a realidade de um vírus que contamina todos, criança, jovem, adulto, crente, católico, ateu, quando vejo que a crença, não a fé, tá bom? Não a fé, porque a fé é sustentada pela Bíblia, mas a crença, aquilo que eu coloquei na minha cabeça e vivi com ela durante anos, essa crença, agora ela está sendo questionada na prática e me faz pensar: será que eu preciso ser mesmo igreja? Pois muitas pessoas acharam que não precisam ser igreja nessa hora, infelizmente.
Esse momento é muito importante para você entender que nós precisamos ter alicerces sólidos. O Senhor Jesus deixou isso muito claro ao falar sobre a parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, chuvas, tempestades, e essa casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então, quando a sua fé está firmada na palavra do Senhor, e essa palavra não é somente falada da boca para fora, mas ela é colocada em prática, virão ventos, virão tempestades, mas nada poderá abalar a minha fé, pois ela está firmada no Senhor Jesus Cristo. Se a minha fé não tem uma atitude prática, eu estou construindo a minha casa na areia. Portanto, não construa a sua casa na areia. Outra situação que o coronavírus nos faz ver é que nós não somos imortais. Talvez seja esse o motivo que provoca medo e provoca pânico nas pessoas. A morte, ela ficou mais perto do que nós pensávamos. Acontece que a morte, ela sempre esteve aqui. A morte sempre esteve aqui. Então nós temos que ter consciência de que um dia nós vamos embora. Tá? Como crentes no Senhor, temos que ter a certeza de que existe uma eternidade. Aquele que venceu a morte nos prometeu: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Se não somos imortais, podemos entender que nós não temos o controle sobre nossa vida. A situação da pandemia acabou com empresas, acabou com comércios, acabou com escolas, com faculdades. Então, se alguém achava que tinha todo o controle da situação nas mãos, de uma hora para outra percebeu que isso não é verdade, né? Você não tem controle de nada, né? O coronavírus também revelou que nós não temos o controle da dor. Muitos que foram infectados não tiveram sintomas físicos. Amém por isso. Mas muitos que não tiveram sintomas físicos tiveram dores na alma, devido ao pânico que foi instaurado, devido ao pânico que foi espalhado por aí. Essas pessoas tiveram seus medos revelados. O número de pessoas em depressão aumentou e muito. Então, já que o coronavírus mostra o quão impotente que eu sou, mostra que eu não sou imortal, mostra que eu não tenho o controle da minha vida. Eu pensei que tinha, mas eu descobri que não é verdade. Então, ele mostrou que eu não tenho controle também sobre a dor. Ele mostra que eu não sei qual é o meu futuro. Então, o que pode ser feito? O que pode ser feito? A primeira coisa a se fazer é reconhecer que eu não sou Deus. Eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não tenho controle sobre o meu destino. Depois, crer realmente que Deus existe. Amém? Depois, crer realmente que Deus existe. Entender que eu sou muito importante para Ele. Entender que Ele me ama e somente Ele pode me socorrer. Enquanto o mundo está pipocando de previsões e de estatísticas e muitas dessas previsões estão falhando, eu devo depositar a minha confiança no Senhor. Como diz Davi no Salmo 40, versículo 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Davi queria nessa afirmação aqui nos aconselhar a ter a nossa mente fixada, a nossa confiança fixada somente em Deus e não olharmos os maus exemplos que procuram a todo momento nos desviar da presença dEle. Faça essa oração: Deus, eu deixo a minha vida, toda a minha vida, toda a minha vontade ao controle do Senhor,
Jesus Cristo. De repente o medo, a dúvida, a preocupação tem atrapalhado você andar pela fé. De repente essa soma de sentimentos tem feito você ouvir outras vozes que causam pânico, causam mais pânico do que trazem segurança. Esse é o momento de você firmar a fé no Senhor Jesus, ter Ele como o Senhor da sua vida, ter a Bíblia como autoridade para o seu caminhar, como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele escreveu assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então a Bíblia, que ela seja a nossa autoridade, o nosso manual durante o nosso caminhar. Também procure fazer a vontade de Deus, como diz no Salmo 40, versículo 8: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. E receba o poder de Deus como a sua força para viver. O apóstolo Paulo já dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece não é somente para conquistas, não. O apóstolo está nos dando a forma para que a gente prossiga na nossa fé em Cristo, tanto nos momentos ruins, quanto nos momentos bons. É fácil confiar em Deus quando tudo está bem, mas e quando tudo está ruim? É aí que a nossa fé ela deve crescer, é aí que a nossa fé ela deve amadurecer, seja no tempo de paz, seja no meio da tribulação, seja na fartura das coisas, seja na necessidade. Precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Então a mensagem que eu deixo nessa noite é para que nós possamos nos entregar mais e mais nas mãos do Senhor. Se entrega nas mãos do Senhor e receba o poder de Deus como força para viver. Receba o poder de Deus como força para viver, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Queria que você curvasse sua cabeça.